Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. O Vasco da Gama vive um momento de transição em seu elenco, e uma das movimentações mais significativas nesta temporada é a saída iminente do meio-atacante Maxime Domingues. O jogador suíço, contratado no meio de 2024, está próximo de ser emprestado ao Toronto FC, da Major League Soccer, MLS, até o final do ano. A negociação avançada reflete uma decisão estratégica do clube, que busca ajustar seu plantel para enfrentar os desafios da temporada 2025 com mais eficiência. Maxime chegou ao Vasco com expectativa de ser uma peça importante no setor ofensivo, mas sua passagem pelo Gigante da Colina não alcançou o impacto esperado. Em 14 jogos disputados, marcou apenas um gol, no empate contra o Atlético Goianiense pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Apesar de demonstrar qualidade técnica em alguns momentos, o jogador não conseguiu se firmar como titular absoluto ou se tornar uma solução decisiva para o time. Essa irregularidade, somada às limitações financeiras do clube, fez com que sua permanência deixasse de ser prioritária. A ausência de Maxime no treino desta quarta-feira reforça os rumores de sua despedida. Enquanto o restante do grupo realizava atividades no CT Moacir Barbosa, ele fez um trabalho interno e acompanhou a atividade à parte. Esse distanciamento simbólico marca o início de uma nova fase tanto para o jogador quanto para o Vasco. Para Maxime, a chance de atuar na MLS pode representar uma oportunidade de recomeçar em um campeonato competitivo e em crescimento. Já para o Vasco, sua saída abre espaço para novas contratações ou maior investimento em jovens talentos que possam agregar mais ao elenco. A decisão de emprestar Maxime também demonstra a postura pragmática da diretoria vascaína. Ao reconhecer que o jogador não era inegociável, o clube optou por valorizar seu patrimônio e buscar alternativas que possam fortalecer o time dentro das condições financeiras atuais. Essa estratégia faz parte do esforço de reconstrução administrativa e esportiva liderado por Pedrinho, que tem buscado equilibrar as contas sem comprometer a competitividade do elenco. Por outro lado, a saída de Maxime levanta questionamentos sobre o planejamento do Vasco nas últimas janelas de transferências. Contratações como a dele foram feitas com expectativas altas, mas nem sempre renderam os resultados esperados. Isso reforça a necessidade de um olhar mais criterioso e estratégico no momento de trazer reforços, priorizando perfis que realmente se adaptem ao estilo de jogo e às condições do futebol brasileiro. Apesar disso, o adeus de Maxime deve ser visto como um recomeço. O Vasco está em um processo de renovação, e cada saída ou chegada é uma oportunidade de ajustar o elenco para alcançar seus objetivos. Com Fábio Carille no comando, o clube busca construir um time mais competitivo e coeso, capaz de brigar por posições melhores no Campeonato Brasileiro e em outras competições. E agora, enquanto falamos sobre a saída de Maxime Domingues e como isso pode impactar o planejamento do Vasco, vamos seguir falando sobre outra questão importante para o futuro do clube. Pedrinho, presidente do Vasco, afirmou que o time está entre os 8 melhores do Brasileirão. Será que essa projeção é realista? Fique até o final para entender todos os detalhes dessa análise otimista. O presidente do Vasco, Pedrinho, trouxe uma declaração que tem gerado debates entre torcedores e analistas. Ele acredita que o elenco vascaíno está entre os 8 melhores do Campeonato Brasileiro de 2025. Essa avaliação reflete um otimismo crescente dentro da gestão do clube, que enxerga avanços significativos na formação do plantel para esta temporada. Apesar das dificuldades financeiras e administrativas enfrentadas nos últimos anos, Pedrinho demonstra confiança na capacidade do Gigante da Colina de recuperar seu protagonismo no cenário nacional. Essa projeção, no entanto, não é feita de forma irresponsável ou descolada da realidade. Pedrinho reconhece que o desempenho do Vasco dependerá diretamente do rendimento do time ao longo do campeonato, mas argumenta que as recentes contratações e a evolução do grupo justificam sua visão positiva. Ele destacou que o técnico Fábio Carille agora tem mais alternativas à disposição, algo que não era possível no início da temporada anterior.
Jogadores como Nuno Moreira, Benjamin Garré, Lucas Oliveira e Lloyd Augusto foram citados como exemplos de reforços que trazem características distintas e podem ser decisivos em diferentes momentos do campeonato. A chegada desses atletas, aliada à recuperação de nomes importantes como Adson e David, que retorna no meio do ano, cria um cenário mais promissor para o Vasco. Pedrinho enfatizou que o período de pré-temporada foi essencial para ajustar o entrosamento e permitir que Carille avalie melhor as peças disponíveis. Um campeonato tão longo quanto o Brasileirão requer um elenco qualificado. E agora temos algumas alternativas que antes não tínhamos, afirmou o presidente, referindo-se à maior profundidade do elenco. Além disso, Pedrinho destacou a importância das competições de mata-mata, como Copa do Brasil e Sul-Americana, para o planejamento do clube. Embora o Brasileirão seja a prioridade máxima, ele lembrou que torneios eliminatórios oferecem uma chance mais palpável de conquistar títulos e alcançar voos maiores. O Vasco já mostrou sua capacidade nesse formato em temporadas recentes, especialmente na Copa do Brasil, e Pedrinho acredita que o time pode repetir boas campanhas em 2025. No entanto, o presidente também foi transparente ao admitir que o Vasco ainda está em construção. Reconhecer a limitação atual do clube é um passo importante para evitar falsas expectativas. Ao colocar o Vasco entre os 8 melhores, Pedrinho não está prometendo resultados garantidos, mas sim sinalizando que o clube está no caminho certo para se reestruturar e buscar posições mais altas. Isso inclui não apenas reforçar o elenco, mas também continuar trabalhando na organização administrativa e na modernização do clube. A declaração de Pedrinho serve como um lembrete de que o Vasco está em transição. Ainda há muito trabalho pela frente, mas as bases estão sendo construídas para que o gigante da colina volte a brigar por títulos e protagonismo. A janela de contratações, apesar das restrições financeiras, foi considerada positiva pelo dirigente, que vê no atual elenco condições de fazer uma boa campanha no Brasileirão. E agora, enquanto falamos sobre a projeção otimista de Pedrinho para o Vasco nesta temporada, vamos seguir falando sobre outra questão importante para o futuro do clube. Lloyd Augusto, novo atacante do Vasco, explicou suas dificuldades iniciais e fez uma promessa à torcida. Como ele pode se adaptar ao futebol brasileiro e ajudar o gigante da colina? Fique conosco para entender todos os detalhes dessa história cheia de personalidade. O atacante angolano Lloyd Augusto, que chegou ao Vasco da Gama em meio a grande expectativa, finalmente foi apresentado oficialmente pelo clube. Quase um mês após sua estreia, o jogador utilizou a ocasião para explicar as dificuldades enfrentadas em seus primeiros passos no futebol brasileiro e fazer uma promessa à torcida vascaína. Com personalidade e transparência, Lloyd admitiu os desafios de adaptação, mas garantiu estar mais preparado para contribuir com o time e mostrar seu valor dentro de campo. Uma das principais barreiras enfrentadas por Lloyd foi o clima do Rio de Janeiro. Acostumado às condições climáticas da África e da Turquia, onde atuava anteriormente, o atacante revelou que o calor intenso e o ar abafado cariocas foram obstáculos iniciais em sua adaptação. Nos primeiros dias acusei um pouco de cansaço por causa do clima, que é muito diferente. O calor aqui é pesado, difícil de respirar, dá tontura. Mas agora estou me adaptando melhor, afirmou. Essa sinceridade demonstra não apenas a dificuldade de um jogador estrangeiro em se ajustar a um novo ambiente, mas também a disposição de Lloyd em superar essas adversidades para evoluir. Além do aspecto físico, o atacante também falou sobre o impacto emocional gerado pela mudança. Ao deixar o Alanyaspor, na Turquia, Lloyd tornou-se viral nas redes sociais por uma live em que pediu para sair do clube, afirmando: "Não sufoque o artista." Embora tenha sido alvo de brincadeiras dos novos companheiros no Vasco, que o chamam carinhosamente de artista, ele reconheceu que a repercussão foi maior do que esperava. No entanto, essa exposição não diminuiu sua motivação. Pelo contrário, reforçou seu sonho de jogar no Brasil, algo que alimentava desde a juventude. "Quando eu era mais novo, todos nós tínhamos o sonho de vir para o Brasil fazer a formação. Esse desejo ficou comigo até hoje, e quando surgiu a oportunidade, eu não hesitei", disse. Lloyd também aproveitou a entrevista para elogiar o elenco vascaíno e citar exemplos de profissionalismo entre seus colegas. Ele destacou nomes como Coutinho, Payet e Vegetti como referências dentro do grupo, e revelou ter especial admiração por Payet, a quem observa durante os treinos.
Ele sempre faz fisioterapia depois dos treinos, e isso me inspira a cuidar ainda mais do meu corpo, afirmou. Essa postura demonstra que Lloyd está disposto a aprender e absorver o máximo possível do ambiente ao seu redor. Apesar de sua personalidade marcante, o atacante optou por não fazer promessas de gols ou grandes feitos à torcida. Em vez disso, ele garantiu comprometimento total com o clube. Prometo esforço, dedicação, trabalho e profissionalismo. Só isso, declarou. Essa resposta reflete um equilíbrio entre ambição e realidade, mostrando que Lloyd entende a responsabilidade de vestir a camisa do Vasco e quer conquistar seu espaço com base no desempenho consistente. A adaptação de Lloyd ao Vasco pode ser vista como um processo gradual, mas com potencial para render frutos significativos. Seu estilo dinâmico e versátil no ataque pode ser uma arma importante para Fábio Carille, especialmente em momentos de pressão ou quando o time precisar de criatividade ofensiva. Além disso, sua história de superação e determinação ressoa com a própria trajetória do Vasco, um clube que também busca se reerguer e recuperar seu lugar entre os protagonistas do futebol nacional. Por fim, Lloyd Augusto representa mais do que um reforço técnico para o Vasco. Ele é um símbolo da globalização do futebol e da capacidade do Gigante da Colina de atrair talentos de diferentes partes do mundo. Com tempo e paciência, o atacante angolano tem tudo para se tornar uma peça-chave no projeto de reconstrução do clube. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou dessas notícias quentes do nosso Gigante da Colina? Será que a saída de Maxime Domingues pode ser vista como uma oportunidade para o Vasco ajustar ainda mais o elenco e buscar novas peças que realmente façam a diferença? Na sua opinião, essa movimentação foi acertada ou o clube poderia ter aproveitado melhor o jogador? Além disso, o que você pensa sobre a projeção de Pedrinho de que o Vasco está entre os 8 melhores do Brasileirão? Você concorda com essa avaliação ou acredita que o time ainda precisa de reforços para alcançar esse patamar? Como você avalia o planejamento do clube para esta temporada e as chances de brigar por competições como Copa do Brasil e Sul-Americana? E sobre Lloyd Augusto? Na sua visão, ele conseguirá superar as dificuldades iniciais e se adaptar ao futebol brasileiro? Você acredita que ele pode ser uma peça importante no ataque do Vasco nesta temporada? O que achou de sua promessa de dedicação e profissionalismo? Agora queremos ouvir a sua opinião. Deixe nos comentários o que você espera dessas movimentações no Vasco. Você acredita que o clube está no caminho certo para reconstruir sua grandeza no cenário nacional e internacional? Compartilhe suas ideias e participe dessa conversa com a nossa comunidade vascaína. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o like para ajudar esse texto a alcançar mais torcedores como você. Além disso, inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre o Vasco da Gama. Ative as notificações para não perder nenhum update e continue acompanhando as emoções do Gigante da Colina. E claro, deixe seu comentário abaixo respondendo as perguntas ou dando sua opinião sobre as notícias. Sua participação é fundamental para fortalecer ainda mais essa paixão pelo Vasco.